Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Code Region Channel. Meu nome é Guilherme Silva e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre conversão implícita e explícita de dados. Bom, gente, o que é uma conversão implícita? Uma conversão implícita é uma conversão onde já é conhecido que um tipo de dado pode estar contido dentro de outro. O que é isso? Basicamente, eu vou falar, por exemplo, que uma variável do tipo inteira pode ser armazenado dentro de uma variável do tipo float, do tipo double e por aí vai, certo? Então eu vou apenas demonstrar aqui para ficar bem de claro entendimento para vocês. Vou demonstrar essa conversão implícita num tipo por valor, que é o que? O double, int, float e por aí vai. Então vamos lá, vou criar aqui uma variável inteira, a int small number, recebe, por exemplo, 1. Vou criar aqui uma variável do tipo double. Vou chamá-la de big number. Recebe 99.9. Certo? Agora imagina o seguinte, eu vou fazer uma conversão implícita desses dados aqui. Vou chegar, vou falar que meu big number não vai ser mais 99, vai ser o valor contido dentro do meu small number. Então o que é isso aqui? Isso aqui basicamente é a minha conversão implícita do tipo int para o tipo double. Cheguei dentro de uma variável do tipo double, armazenei um valor que é do tipo inteiro, certo? Então, isso aqui é uma conversão implícita, isso aí você faz para todos os... porque você já conhecem aí, né, dos tipos padrão do C#. E essa aqui é uma conversão implícita para tipos por valor. Conforme eu falei no último vídeo, a diferença de tipo por valor para tipo por referência. Agora, eu vou demonstrar para vocês como que funciona a conversão implícita em tipo por referência, que também é possível. Ela é possível, gente, por quê? Deixa eu só comentar isso aqui. Ela é possível porque, conforme eu falei no último vídeo, todo tipo por referência, todos os objetos ali que são classificados como dentro do tipo por referência, eles herdam. Eles são uma classe uma classe filha da classe Object. Então, todos os tipos, por referência, herdam suas características da classe Object. Então, por esse motivo, eu consigo fazer uma conversão implícita, né, na seguinte situação. Vou chegar aqui, vou chamar um memory string, por exemplo, da classe System.io, do namespace System.io. Vou criar aqui esse tipo por referência. Receber um new memory stream. Opa. E agora aqui eu vou criar uma variável, um objeto, né, do tipo object, que vai receber o meu ms. Aí ele vai chegar aqui e vai emitir. O meu IDE não reclamou, falou, não, está tudo ok com a sua conversão. O que foi feito aqui? Eu tenho uma classe MemoryStream, desculpa, um objeto ms da classe MemoryStream, que, por definição, é um tipo por referência e, consequentemente, herda suas características da classe Object. Então, como eu tenho aqui um objeto O do tipo Object, eu posso fazer esse tipo de conversão uma vez que essa classe aqui herda dessa classe aqui. Então, basicamente, eu estou falando, esse objeto aqui, que é do tipo Py, do tipo base, ele pode receber objetos de todos os objetos que são referências de uma classe herdada daqui, de uma classe filha, certo? Então, isso aqui é uma conversão implícita em um tipo por referência. Da mesma forma que existem as conversões implícitas, também existem as conversões explícitas. São as conversões onde, teoricamente, eu não poderia fazer a conversão no sentido de, por exemplo, fazer com que uma variável inteira comporte o valor de uma variável double, seguindo o nosso exemplo aqui. De fato, não vai comportar
pela definição dos tipos. Porém, eu consigo fazer o que é conhecido como cast. Vou exemplificar aqui. O que seria isso? Vamos voltar aqui para o nosso primeiro exemplo aqui do início do double. Imagina o seguinte. Eu tenho minha variável inteira aqui, small number, e tenho minha variável do tipo double, big number. Aí, em um determinado momento, eu chego aqui e tento fazer o contrário que eu fiz aqui nessa conversão implícita. Eu tento chegar aqui e falar que meu small number vai receber o valor do meu big number. Olha o que vai acontecer. O IDE vai reclamar. Na hora que você chega aqui para saber o que é, olha só que interessante, vai falar, erro, não é possível converter implicitamente o tipo double em int. Existe uma conversão explícita, precisa de cast? Ou seja, ele está te indicando o que você tem que fazer. Não existe uma conversão implícita que permita que uma variável do tipo inteira armazene o valor de uma variável do tipo double. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a conversão explícita, que é o famoso cast, que é basicamente chegar aqui e fazer isso aqui. Ó. O que vai acontecer aqui? Quando você, por exemplo, mandar imprimir essa variável, small number, olha o que vai acontecer. Por eu ter feito uma conversão explícita aqui para o tipo inteiro, ele vai chegar aqui no meu 99.9, no meu valor da minha variável big number, vai pegar somente a parte inteira desta variável, ou seja, ele fez a conversão aqui de forma explícita. Então, na hora que eu chegar aqui e rodar o meu programa, você vai ver que ele vai chegar e vai mostrar somente a parte inteira, que é o 99. Tranquilo? Então, aqui eu demonstrei para vocês a conversão do tipo explícita em cima de tipos por valor. Agora eu vou mostrar para vocês essa mesma conversão também é possível em tipos por referência. Então vamos lá, vamos deletar isso aqui. Vamos comentar aqui. Vamos criar aqui uma variável classe do tipo object, recebendo um new memory stream, uma classe filha de object. Eu vou criar um novo objeto memory stream aqui, o ms, que vai receber, agora que eu vou fazer um teste. Ó. Vou chegar aqui e vou falar, ó, eu quero que você pega esse objeto object e converta-o para mim para a minha classe filha, para a minha classe memory stream. Então, viu aqui que o IDE não reclamou, falou, não, tá tudo ok com a sua conversão, certo? Então, isso aqui, gente, são as conversões implícita e explícita em tipos, digamos assim, padrão da linguagem C#, certo? Porém, vai acontecer alguns casos em que você vai precisar implementar ou realizar esse tipo de conversão, seja ela implícita ou implícita, também em tipos em que você criou, tipos definidos por você, tipos de dados com as características definidas por você, ou seja, suas próprias classes. Por isso, vocês estão vendo aqui a classe Money, peguei essa classe aqui do ExamRef de C# lá do guia de estudo para certificação da Microsoft em C#, peguei esse exemplo aqui que tem lá no livro. O que ele mostra aqui? Eu tenho uma classe money, ou seja, um tipo definido por mim, um tipo meu, uma classe minha. Tem aqui o construtor dessa classe money, que recebe um parâmetro decimal, como nesse construtor, e atribui esse valor aqui desse parâmetro, atribui na minha propriedade amount aqui a minha propriedade da classe money, certo? E logo embaixo ele tem dois métodos de conversão. Um que faz a conversão implícita e outro que faz a conversão explícita. Só para ficar mais claro, o que ele faz aqui? Só um parêntese antes de explicar. Toda vez que eu vou fazer esse tipo de implementação, um implicit operator ou um explicit operator, obrigatoriamente eu tenho que marcar estes métodos como sendo estáticos, para que eu chegue lá em cima na hora de chamar esses métodos e consiga fazer desta mesma forma aqui, ó, conforme já é padrão da linguagem, certo? Então aqui eu tenho um implicit que vai receber um argumento do tipo money e vai retornar para mim
o meu money amount. O meu money amount aqui, por exemplo, é decimal, ou seja, ele recebeu um tipo money, recebeu o meu tipo e retornou, depois dessa conversão, um tipo decimal. Tranquilo? Então ele aqui ele já fez uma conversão implícita. Pegou um tipo money que pode ser, que é comportado, o valor que ele armazena pode ser, pode estar contido dentro do tipo decimal e fez uma conversão implícita. E tem também o contrário, tem também uma conversão explícita em cima desse mesmo argumento, desse mesmo tipo, que é o money. Recebi aqui um tipo money e vou retornar um tipo inteiro. Então ele chega aqui e faz uma conversão inteira faz uma conversão para a parte inteira, né, uma conversão explícita, faz um cast em cima da minha propriedade amount, essa mesma aqui, do meu objeto money, que é um objeto, aqui uma propriedade do próprio objeto. Então vamos ver como é que ficaria isso aqui na prática. Eu chego aqui e vou criar uma instância da minha classe money, vou chamar de money, recebe no money, vou falar aqui 99,99, tranquilo? Vou chegar aqui e vou criar um decimal, sei lá, valor, qualquer aqui, recebendo o meu money. Então, olha só o que aconteceu aqui, o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou fazendo, de fato, uma conversão implícita. Peguei um tipo money e falei que um tipo decimal vai receber o valor desse tipo money, certo? Uma clássica conversão implícita de dados. Agora eu vou fazer uma conversão explícita. Vou pegar aqui uma variável inteira, vou falar que é valor inteiro, recebe. Agora eu vou fazer um cast aqui, vou chegar, eu quero a parte inteira do meu objeto money. Por que isso aqui é possível? Essa linha aqui, por que ela é possível? Basicamente porque eu tenho este método aqui, ou melhor, por que essas duas linhas aqui são possíveis? Basicamente porque eu tenho esses dois métodos aqui, do tipo marcados como estático, que aí permite que eu faça esse tipo de jogada aqui. Eu tenho esses dois métodos, um que faz a minha conversão implícita, que retorna um tipo decimal, e um que retorna a parte inteira, conforme está aqui, fez o cast para inteira. Então, esta é uma conversão implícita e explícita em tipos bem particulares, em tipos de dados definidos por você, em tipos de dados que fazem relação às suas próprias classes, certo? Bom, C# tem também algumas, digamos assim, classes auxiliares para fazer conversão entre dados. Quais são essas classes? Vou apagar aqui para demonstrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui vou criar uma variável int i, vai receber aqui, aí eu vou usar uma classe auxiliar, ele vai receber convert, aqui ó, ponto, como é para inteiro, vou colocar aqui o int 32, vou jogar aqui uma string, ó, um número em formato de string, vou colocar aqui, por exemplo, 31. Uma outra classe, uma classe auxiliar para conversão, é a classe parse. Como é que é essa classe? Eu tenho aqui meu i, por exemplo, uma variável inteira, recebendo, imagina aqui que eu vou ter, vamos ver, como é uma variável inteira, eu vou ter aqui um int, ponto, parse, que está implementado dentro do tipo int, e vou passar aqui a minha mesma string, ó, tá vendo que ele já até identifica um argumento string. Chega aqui, ó, para poder identifica um argumento string, vou passar o mesmo 31 aqui para ele. E tenho também uma outra classe auxiliar, que é a try_parse. Como é que é o try_parse? Como é que ele funciona? Eu vou chegar aqui e, vamos lá, acho que eu vou usar aqui a mesma variável. Desculpa, o mesmo número. Então, o try_parse, ele é um método que retorna um valor booleano, no sentido de se ele conseguiu ou não fazer a conversão. Então, vamos lá, vou declarar aqui uma variável booleana, aqui conseguiu,
recebe 20.tryparse. Aí aqui, ó, ele vai perguntar qual que é o valor, qual que é mais comumente utilizado, qual que é a string que eu quero converter. Eu vou passar o meu mesmo 31 aqui para ele. Aí tem essa palavrinha-chave aqui, o out, ou seja, onde você vai jogar o resultado dessa conversão, caso eu consiga realizá-la. Vou mandar ele jogar no i. Então vamos lá, vamos exemplificar vamos mostrar cada uma aqui acontecendo. Eu chego aqui, dou um console.writeLine, vou imprimir minha variável i, porém só na minha primeira classe auxiliar de conversão. Eu chego aqui, ó, mando imprimir o meu i, vai vir aqui, compilar, vai imprimir meu 31, que era a minha string que estava aqui, certo? Lembrando, obviamente, chegar aqui e colocar uma string mesmo, um valor aqui, não vai conseguir. Ó, ele vai chegar, vai disparar um erro aqui para mim. Ó. Ele vai começar a compilar aqui, ó lá. Não vai conseguir. Ele não disparou o erro porque já tem um... Falei cedo demais. Ele dispara um erro aqui falando, a cadeia de caracteres de entrada não está em formato incorreto. Ou seja, isso aqui está errado, amigão. Você está tentando converter letra para número e não tem jeito. Certo? Agora eu vou mostrar aqui a outra classe auxiliar, que é o parse. Tem que parar aqui, né? Então vamos lá, na hora que eu chegar aqui e mandar imprimir, ele vai imprimir meu 31. Acontece da mesma forma se eu chegar a jogar lá, 31. Da mesma forma, se eu chegar a jogar uma string nesse lugar aqui, ele vai disparar aquele mesmo erro que ele disparou agora há pouco. Agora, esse cara aqui, ele é o seguinte. Deixa eu voltar aqui com o meu... Este cara aqui, o que acontece? Ele retorna um flag dizendo se conseguiu ou não realizar a conversão. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer um if aqui. Se conseguiu for verdadeiro, eu chego e imprimo meu i. Se não, eu vou chegar e vou imprimir que deu erro. Então, não consegui realizar a conversão. Para a conversão. Certo? Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Na hora que eu chegar aqui e compilar, o que ele vai mostrar aqui? Nesse caso aqui, ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Basicamente, porque eu passei aqui, na minha string aqui para ser convertido, eu passei um número, certo? Agora, se eu chegar aqui, olha que interessante, jogar uma cadeia de caractere aqui, ele não vai disparar aquele erro que ele deu nesses dois, que ele dispararia, né, nessas duas classes aqui de cima, nessas duas classes auxiliares. Aqui eu consigo tratar sem utilizar de uma hierarquia de exceção, sem usar um try-catch, uma estrutura de tratamento de exceção, né, ele consegue tratar se essa conversão funcionou ou não. Então, vou chegar aqui, ó, ele não vai conseguir converter, porque é letra, mas ele vai imprimir, não conseguir realizar a conversão. Tá vendo? Então, essas aqui são as classes auxiliares de conversão entre tipos de dados. Agora, para finalizar, eu vou mostrar os dois últimos recursos que a gente tem no sentido de conversão de dados. Então, vou colar aqui um exemplo também lá do Exam da Microsoft, que é isso aqui, ó. Quais são os auxiliares? São essas duas palavrinhas aqui, ó, o is e o as. O que esse cara aqui faz? Esse primeiro aqui, ele vai verificar, tanto é que tem um if aqui, ele vai verificar se minha variável connection, que é do tipo ODB connection, ela pode sofrer a conversão para o meu objeto SQL connection. Então, ele vai fazer aqui, ó, se connection é um SQL connection, ele vai e executa aqui algum código, faz alguma coisa, se isso for verdadeiro, certo?
Então, eu poderia, por exemplo, aqui ter um inteiro, int, qualquer coisa aqui, int valor, ter aqui, se valor é double, executa, se não, você faz outra coisa. Aí ele entraria no se não, certo? E eu tenho aqui o meu as. O meu as, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir, vai fazer, entre aspas, assim, vai fazer a conversão desse dado, só que antes de você fazer alguma coisa com ele, você tem que testar se essa conversão deu certa. Essa aqui, você já testa de cara, essa aqui não, você já chega e fala, ó, você chega aqui e fala, por exemplo, meu memory stream vai receber uma variável stream, que é essa aqui, como, a leitura é exatamente essa, como memory stream. Se isso for verdadeiro, se esse cara aqui pode ser um memory stream e consequentemente ser atribuído aqui, ele vai herdar as propriedades lá da minha referência, desculpa, do meu objeto. Ele vai pegar a referência correta do meu memory stream. E por consequência, ele vai ser diferente de nulo. Se isso não funcionar, você fala, não pode fazer essa conversão aqui, aí ele entraria aqui num else, ele atribuiria nulo aqui. Então ele permite atribuir nulo desse tipo e não vai fazer, não fez a conversão e você não vai conseguir fazer o que você queria. Certo, gente? Então estas são as formas de trabalhar com conversão de dados dentro do C#. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, posta aí nos comentários o que não agradou, para que a gente possa melhorar. Se tem alguma dúvida, coloca aí. Aqui estão os meus contatos também. Está aqui o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato. Tem o meu Twitter, o meu LinkedIn, o meu Google+. E esse aqui é o meu Skype. Então, dúvida, crítica, sugestão de assunto ou de formato do vídeo, vocês podem mandar por aí que eu olho isso aí todo dia, 24 horas por dia, certo? Então, ficamos por aqui e aguardem o próximo vídeo. Até mais.